Está no ar o Diário Econômico PicPay. Economia e mercados em 5 minutos, para você começar bem o dia. Uma pesquisa eleitoral teve força para abrir a curva de juros brasileira num dia em que os treasuries fechavam e o petróleo caía mais de 5%. Esse deslocamento já dá sinais do que pode vir a ser a volatilidade dos próximos meses. Eu sou Ariane Benedito, economista-chefe. Hoje é 17 de junho de 2026 e esse é o seu Diário Econômico. Ontem o Brent fechou a $70, queda de 5%, abaixo dos 80 pela primeira vez desde março, acumulando perda de quase 10% em 2 pregões. O catalisador foi uma reportagem do Wall Street Journal informando que os Estados Unidos permitirão ao Irã retomar imediatamente as exportações de petróleo como parte dos termos do acordo. A informação ainda não foi confirmada oficialmente, mas o mercado não quis esperar. Se a oferta iraniana voltar ao mercado de forma integral e imediata, o choque que comprimia a oferta global por 4 meses se desfaz com uma velocidade que nem o mais otimista consegue antecipar. E por conta desse cenário, Wall Street operou em rotação, S&P 500 e Nasdaq recuaram com correção em tecnologia, enquanto o Dow Jones resistiu apoiado em bancos e industriais. Os treasuries fecharam com o rendimento de 10 anos cedendo, lendo a queda do petróleo como desinflacionária. Aqui no Brasil, o Ibovespa caiu 0,45% e foi aos 169 mil pontos, pelo terceiro dia consecutivo no vermelho. A Petrobras cedeu cerca de 1% e a Braskem liderou as perdas do pregão, com queda de 9%, após decisão judicial em Alagoas sobre o caso de afundamento do solo em Maceió. O índice abriu estável, chegou a tocar a máxima exatamente no nível do fechamento anterior e não saiu de lá. Pelo volume, pareceu que o mercado não tinha disposição para comprar. Nos indicadores, a pesquisa mensal do comércio de abril mostrou queda de 1,5% no varejo restrito, o pior abril desde 2020. O resultado não é uma surpresa para quem acompanha a composição desse dado. A alta de março havia sido inflada por antecipação de consumo de combustíveis, movimento defensivo dos agentes diante da escalada do petróleo. Abril devolveu essa distorção. Combustíveis e lubrificantes recuaram 6,2%, revertendo integralmente a alta do mês anterior. Os demais grupos seguiram o roteiro esperado para um ambiente de juros altos e crédito mais caro. Móveis e eletrodomésticos caíram pelo terceiro mês consecutivo, vestuário e farmacêuticos registraram leves recuos. O único alívio veio de hiper e supermercados com alta de 1,3%, que evitou uma leitura ainda pior do dado. E hoje é a nossa super quarta. Fed e Copom decidem juros e cada um com a sua dinâmica. O Fed deve manter os juros na faixa de 3,5% e 3,75%. E a decisão já está precificada. E o que não está precificado é o tom de Kevin Warsh na primeira coletiva sob seu comando. Com o petróleo caindo e inflação ainda acima da meta, o Warsh vai precisar calibrar. Um sinal de que o alívio energético abre espaço para pausar o ciclo de aperto, beneficia emergentes e fecha os treasuries. Um tom hawkish que ignora a queda do petróleo e aumenta a retórica de alta de juros, pressiona o dólar para cima globalmente e chega ao Brasil como vetor adicional de pressão sobre o câmbio. Já o Copom deve cortar 25 pontos base após o pregão, levando a Selic a 14,25. A probabilidade na curva está em 84%. Nossa leitura é de que o corte está tecnicamente justificado, atividade desacelerando gradualmente, petróleo devolvendo o choque inflacionário de energia e o ciclo de aperto monetário já produzindo efeitos visíveis no consumo. Mas o Banco Central chega a essa reunião numa posição tecnicamente desconfortável. Expectativas desancoradas nesse nível reduzem os graus de liberdade do comitê e aumenta a probabilidade de manter o BC em data dependence. Nesse cenário, o dólar deve testar os R$5, com o petróleo cedendo e o diferencial de juros sustentando o real se o Warsh não surpreender. A bolsa deve abrir com viés positivo e Bovespa em condições de testar os 171 mil pontos depois da queda. Já na curva de juros, o risco é assimétrico, uma vez que o corte de juros já está precificado e o que vai mover amanhã será o comunicado. Um Copom que condicionar os próximos passos com clareza fecha o DI 27 em direção a 14. Qualquer ambiguidade, os vértices longos abrem independente do que o Warsh dizer hoje. Vamos acompanhando com aquela sorte de sempre. Bom dia e bons negócios!